Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Cristo, conforme o registro de João, no capítulo 21. João capítulo 21, versos de 1 a 19. João 21, de 1 a 19. Está escrito o seguinte: Depois disto, tornou Jesus a manifestar seus discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, aproximadamente 100 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Amém. Eu quero pedir permissão a vocês para só voltar nesse texto já na conclusão da minha fala. O meu propósito nesta noite
é apresentar a vocês o apóstolo Pedro. Quem foi este homem que abriu a porta do evangelho para judeus e gentios? Quem foi este homem que, cheio do Espírito Santo, pregava e os corações se derretiam, que orava pelos enfermos e eles eram curados? Quem é este homem que foi chamado por Jesus para ser um discípulo, mais tarde para ser um apóstolo e o líder deles? Quem é este homem que nasceu em Betsaida, irmão de André, filho de João, casado, pescador, empresário de pesca? Quem foi este homem cuja vida é marcada por altos e baixos, avanços e recuos, escaladas e quedas? Quem é este homem capaz de fazer declarações robustas e corajosas: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, para em seguida tentar demovê-lo de ir para a cruz? Quem é este homem capaz de uma fé robusta a ponto de dizer para Jesus: se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas, para em seguida render-se à incredulidade e naufragar? Quem é este homem capaz de prometer a Jesus fidelidade irrestrita para depois negá-lo covardemente? Quem é este homem? Contraditório, paradoxal. Este homem está aqui nesta noite. Este homem mora debaixo da nossa pele. O sangue deste homem corre em nossas veias. O coração deste homem bate em nosso peito. Nós somos Pedro. E o que Jesus fez na sua vida pode fazer também na sua, na minha, na nossa vida. Um dos primeiros episódios que encontramos de Jesus com Pedro está lá em Lucas 5. Pedro acabara de voltar da pescaria infrutífera. Não pegaram nada naquela noite, estavam lavando as redes, e Jesus estava na beira da praia ensinando a uma multidão, quando de repente, propositadamente, Jesus vê 2 barcos ancorados, um deles era o de Pedro, e Jesus entrou no barco de Pedro e disse para ele: afasta o barco, Pedro. E Jesus faz daquele barco o seu púlpito, da água o veículo da sua voz, e ensina aquela grande multidão. Depois Jesus se dirige a Pedro e disse: Pedro, vá para o fundo, faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Pedro respondeu: Senhor, dessa área eu entendo, eu sou um profissional, trabalhamos a noite inteira, o mar não está para peixe. Mas de repente acende-lhe um lampejo de fé na alma e ele responde: mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. E quando ele lança as redes, um enxame de peixes começa a pular nas redes, as redes começam a se romper, aquele barco não consegue reter o produto da pesca milagrosa, o outro barco precisa vir, e quando Pedro percebe que não está apenas diante de um dia de sorte, mas de um milagre extraordinário, ele larga para lá o barco, ele larga para lá as redes, ele larga para lá os peixes, vai na direção de Jesus, se prostra diante dele e diz: Senhor, afasta-te de mim, vai embora de mim, eu sou um pecador. E Jesus disse: não temas, a partir de hoje eu farei de ti um pescador de homens. E Pedro abandona a sua empresa e começa a seguir a Jesus. Tornou-se um discípulo de Jesus, mais tarde um apóstolo de Jesus. Ele anda com Jesus, ele escuta Jesus, ele vê os milagres de Jesus, até que Jesus está lá no extremo norte de Israel, lá nas fraldas do Monte Hermon, lá em Bânias, onde nasce o Rio Jordão, lá em Cesareia de Filipe, e Jesus está fazendo uma espécie de enquete com os seus discípulos, e pergunta para eles assim: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Em outras palavras, o que o povo comenta a meu respeito?
E os discípulos responderam: Mestre, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas. Em outras palavras, Senhor, o povo não sabe nada a teu respeito. Então Jesus se volta para eles e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro era um falante, um líder, não suportava que ninguém falasse na frente dele. Respondeu pelo grupo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Talvez até esperando um elogio de Jesus. Parabéns, Pedro, você é um homem de uma capacidade diferenciada, você está rigorosamente certo. Mas não foi o que Jesus disse. Jesus disse assim: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? Pedro, não pense você que você sabe quem sou eu, porque você é mais inteligente que os outros. Você só sabe quem sou eu, porque o Pai me revelou para você. Porque se o Pai não tivesse me revelado para você como os outros, você também não saberia quem eu sou. E Jesus emenda e disse: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pois está aqui em Mateus 16, 18, um dos textos mais importantes da Bíblia, de cuja correta interpretação depende o futuro do cristianismo. Porque a grande pergunta é: quem é a pedra sobre a qual a igreja está edificada? Nestes 20 séculos de cristianismo, 3 interpretações se destacam. Primeira delas: o próprio Pedro é a pedra. Assim pensam mais de 800 milhões de pessoas no mundo. Há um adágio, ou um ditado, ou uma frase em latim muito conhecida: ubi Petros, ibi ecclesia. Onde está Pedro? Aí está a igreja. A segunda interpretação é que a pedra é a declaração de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Onde essa declaração é feita, aí está a pedra fundamental da igreja. Mas a terceira interpretação, e eu penso que todos nós aqui a subscrevemos, se não a maioria de nós, é que o próprio Cristo é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. E esse texto nos leva a essa conclusão, se não vejamos. Há na língua grega uma espécie de trocadilho entre a palavra Pedro e a palavra pedra. Pedra não deriva de Pedro, Pedro deriva de pedra. Pedro é Petros, fragmento de pedra, um pedaço de pedra arrancado de um maciço rochoso. Pedra é Petra, e Petra é rocha inabalável, metáfora só usada para Deus em toda a Bíblia. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: eu também te digo que tu és Petros, fragmento de pedra, mas sobre esta pedra, sobre esta rocha inabalável que sou eu edificarei a minha igreja. Mas também o pronome demonstrativo nos ajuda a entender. Tanto em grego, quanto em inglês, quanto em português, há uma diferença entre o pronome demonstrativo esta e essa. Por exemplo, eu estou com a minha Bíblia e eu digo: esta Bíblia está comigo. Se eu coloco a minha Bíblia no púlpito e me afasto, eu digo: essa Bíblia. Se Jesus tivesse a intenção de dizer que Pedro era pedra, ele teria dito: eu também te digo que tu és Petros, e sobre essa pedra eu edificarei minha igreja. Mas não foi o que ele disse. Eu também te digo que tu és Petros, fragmento de pedra, mas sobre esta pedra, sobre esta rocha que sou eu edificarei a minha igreja. Então Jesus está nos ensinando 4 verdades aqui. Primeira, Ele, Jesus, é o fundamento da igreja. Aliás, o próprio Pedro entendeu isso. Quando em Jerusalém pregando, ele afirmou de forma literal que Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram, que veio a ser a pedra de esquina da igreja, a pedra fundamental da igreja.
Mais tarde, Pedro, ao escrever a sua primeira carta, reafirma esta mesma verdade, que Cristo é a pedra. Então Pedro entendeu que não ele, mas Cristo é a pedra fundamental sobre a qual a igreja está edificada. De igual modo, o apóstolo Paulo entendeu isso em 1 Coríntios 3,11, quando vai dizer que ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. Segundo, Cristo é o dono da igreja. Ele diz: eu edificarei a minha igreja. A igreja tem dono. A igreja não é sua, a igreja não é minha, a igreja não é nossa. O dono da igreja tem marcas de cravo em suas mãos. Ele a comprou com o seu próprio sangue. Terceiro, Cristo é o edificador da igreja. Ele diz: eu edificarei a minha igreja. Quem edifica a igreja não é você, quem edifica a igreja não sou eu, quem edifica a igreja é o próprio Senhor Jesus. Sabe por quê? É Ele quem chama, é Ele quem regenera, é Ele quem justifica, é Ele quem salva. Tudo é feito por Ele, para a glória dEle. Nós poderíamos reunir todo o nosso conhecimento, toda a nossa inteligência, toda a nossa tecnologia, toda a nossa capacidade de comunicação, e nós não geraríamos sequer uma conversão. Mas em quarto lugar, Ele é o protetor da igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nunca, jamais a igreja de Cristo será destruída. Nem perseguição, nem pobreza, nem catástrofe. A igreja do Senhor Jesus está guardada por Ele, e ninguém pode destruir a igreja do Deus vivo. Pois bem, depois que Jesus esclarece isso, Jesus diz, Mateus 16, que passa pela primeira vez a falar para os seus discípulos que era necessário que ele subisse para Jerusalém, fosse entregue nas mãos dos sacerdotes, para ser crucificado, para ressuscitar no terceiro dia. Quando Pedro escuta isso, depois de ter falado que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, diz a Bíblia que chama Jesus à parte: vem cá, Jesus, e passa a reprovar Jesus, a repreender Jesus. Tem compaixão de ti, isso não pode te acontecer. Larga a mão desses pensamentos soturnos, larga a mão desses pensamentos negativos, pensa em vida, fuja da morte. E Jesus olha para ele e diz: arreda, Satanás, és para mim causa de tropeço, não cogitas as coisas de Deus, apenas as coisas dos homens. Notem vocês que se Pedro fosse a pedra fundamental da igreja, a igreja estaria sendo construída sobre areia movediça. Mas bendito seja Deus, a igreja está edificada sobre a rocha que não se abala. Mas vamos entender o que Jesus não disse. Primeiro, Jesus não está dizendo que Pedro é Satanás. Segundo, Jesus não está dizendo que Pedro está endemoniado. Terceiro, Jesus não está mandando Pedro arredar. Jesus está mandando Satanás arredar. Que Satanás? O Satanás que está induzindo Pedro a afastar Jesus da cruz. Se não entendermos isso, a gente diz: arreda, Pedro. Aí o Satanás fica. Não, quem tem que arredar é o Satanás. Pedro fica. Pedro é discípulo. Em Pedro Jesus vai continuar investindo. Apesar das nossas fraquezas e deslizes, Jesus não desiste de nós. Tanto é prova que uma semana depois Jesus sobe a um alto monte com o propósito de orar, e a quem ele leva? Pedro, Tiago e João. E naquele monte 4 milagres aconteceram. Primeiro milagre, Jesus é transfigurado diante deles. Segundo milagre, Moisés e Elias aparecem em glória conversando com Jesus. Terceiro milagre, uma nuvem luminosa os envelopa. Quarto milagre, de dentro da nuvem surge uma voz divina dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Entretanto, apesar de 4 milagres,
pisando no terreno do sobrenatural, Pedro e os seus colegas não têm discernimento espiritual. Nós vivemos numa geração ávida por milagres, e eu creio em milagres, eu prego sobre milagres, esta igreja crê em milagres, esta igreja prega sobre milagres, esta igreja tem experimentado milagres, mas nós entendemos uma coisa: não é o milagre que tem o poder de transformar. Se você perceber, nesse monte tem 3 gerações representadas: a geração de Moisés, a geração de Elias e a geração dos apóstolos. Se você ler a sua Bíblia, vai perceber que essas foram as 3 gerações que mais viram milagres. Mas vai notar também que essas foram as 3 gerações mais incrédulas da história. Pedro está vendo milagres, mas Pedro não discerne a centralidade da pessoa de Jesus. Quando ele disse: mestre, bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés, outra de Elias. Pedro, mesmo sem saber o que está falando, acha que ele está no controle. Quando a Bíblia diz que ele não sabia o que estava falando, a Bíblia quer dizer o seguinte: ele não sabia o que estava falando, porque estava falando uma bobagem. Que bobagem? Pedro estava comparando e equiparando Jesus a Moisés e a Elias, ao representante da lei e ao representante dos profetas. Mas Jesus não é apenas um grande homem, Jesus é o próprio Deus entre os homens. Ele é único, ele é singular, ele é incomparável. Vendo milagres, mas não discernindo a centralidade da pessoa de Jesus. Segundo, vendo milagres, mas não discernindo a centralidade da missão de Jesus. Entendamos isso. Quando Jesus desce desse monte, lá embaixo tem um pai aflito, cujo filho único, desde a infância, está endemoniado. E Jesus cura o menino, liberta o menino. E diz Lucas 9, 43 e 44, que em face desse milagre, todos se maravilhavam do quanto Deus fazia por intermédio de Jesus. Todos quem? Toda aquela multidão, e os discípulos inclusive. Só que Jesus viu nessa admiração um grande perigo. Que perigo? O mesmo relatado por João 6. Quando Jesus multiplicou pães e peixes, diz lá que a multidão quis fazer de Jesus um rei, um Messias político, um Messias para resolver os problemas do aqui e do agora, um Messias para dar pão para eles, dar remédio, cura para eles, milagres para eles. E diz a Bíblia que quando a multidão quis fazer de Jesus um rei e um Messias político, ele fugiu da multidão. Então agora os discípulos estão como que embarcando nesta mesma canoa furada. Por isso Jesus disse não para a multidão, Jesus disse para os seus discípulos em Lucas 9,44: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Sabe o que Jesus está dizendo para os discípulos? Não pensem vocês que eu vou mudar minha agenda, não pensem vocês que eu desci do céu para a terra para ser apenas um operador de milagres, não pensem vocês que essa vai ser a minha missão no mundo. Eu estou indo para a cruz, é porque é lá na cruz que eu vou libertar vocês, é lá na cruz que eu vou redimir vocês, é lá na cruz que eu vou cumprir o propósito do meu Pai desde toda a eternidade para salvar vocês. Qual é a prova que nós temos disso? Lucas 9:31 diz que a conversa entre Moisés e Elias com Jesus foi sobre a sua partida para Jerusalém. A palavra partida no grego é a palavra êxodos, de onde vem a nossa palavra portuguesa êxodo. E o que foi o êxodo? A libertação de Israel da escravidão do Egito. Moisés e Elias conversaram com Jesus sobre a cruz, a partida para Jerusalém. E o que Jesus está dizendo, que a nossa redenção
da condenação do inferno para termos vida eterna foi a libertação que ele realizou na cruz do Calvário, quando ele fez pecado por nós, quando ele foi feito maldição por nós, quando ele morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras e ressuscitou segundo as Escrituras para a nossa justificação. Mas diz Lucas 9,45 que os discípulos não entenderam isso, vendo milagres, mas não sabendo quem é Jesus, não sabendo para que Jesus Cristo veio ao mundo. Lucas 9, 51, 53 diz que a partir desse momento Jesus começa a caminhar para Jerusalém, e todo mundo via isso no rosto dele, no semblante dele. Aí chega em Jerusalém. Quando ele chega, tem uma multidão esperando, tem outra multidão entrando com ele, e as pessoas vão estendendo as palmas e cantando: Hosana, Hosana, bendito que venha em nome do Senhor. E ele vai descendo o Monte das Oliveiras, vai atravessando o Vale do Cedron, vai começando a subir a encosta do Monte Moriá. Lá está a entrada da cidade, e a multidão canta, e Jesus chora. Por que Jesus chora? Porque Jerusalém não aproveitou o tempo da sua oportunidade. Porque aquela era a cidade que matava os profetas e estava para matar Jesus. Jesus Cristo chora porque vê profeticamente a cidade de Jerusalém, dentre algumas décadas, sendo arrasada e destruída pelos romanos. Quando ele entra, depois de trazer alguns ensinamentos, ele diz para Pedro e João: vocês vão me preparar um lugar para que eu possa comer a Páscoa com vocês. Prepara o cenáculo. É quinta-feira à noite. A mesa está posta, o cordeiro assado, pães sem fermento, ervas amargas, o vinho, e do lado uma toalha com a bacia. Não se sentava à mesa sem lavar os pés. Naquela época os sapatos não eram fechados como os nossos, e ainda hoje Jerusalém está dentro de um deserto. Mas quem fazia esse trabalho era um escravo, e não tinha escravo entre eles. E os discípulos eram muito orgulhosos para lavar os pés uns dos outros, e resolveram assentar-se à mesa sem lavar os pés. Aliás, o papo que rolou na mesa foi este: quem de nós é o mais importante? Quem de nós vai ter projeção no reino de Deus? Quem de nós tem primazia? Jesus está mergulhado na sombra da cruz, e eles estão na feira da vaidade. Então Jesus se levanta e os choca, não com palavras, mas com atitudes. Pega a bacia, cinge-se com a toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Eu imagino o constrangimento, a vergonha, o tapa de luva. Jesus lavando os pés de Mateus, de Tomé, de Judas Iscariotes, até que Jesus chega diante de Pedro. Eu imagino Pedro arregalando os olhos e perguntando: tu lavarás os meus pés? E Jesus responde: o que eu faço agora tu não entendes, entender-lo-ás depois. E ele radicalizou: não, os meus pés tu não vais lavar. Eu não vou aceitar que tu te humilhes ao ponto de tornares um escravo. Os meus pés tu não vais lavar. E Jesus olha para ele e diz: se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Aí ele era 880 e diz: não, o senhor lava os pés, o senhor lava as mãos, o senhor lava a cabeça, o senhor me dá um banho então. Aí Jesus: não, Pedro, você não está entendendo. Todos já estão limpos, exceto um, Judas Iscariotes. Basta apenas lavar os pés. Sabe o que ele está dizendo? Todos vocês já passaram pelo lavar regenerador do Espírito Santo, só precisa lavar os pés. E Jesus falou para ele sobre o céu, sobre a casa do Pai, sobre o derramamento do Espírito, sobre a sua paz. E naquele momento, Jesus pega o pão e o parte e diz: este pão é o meu corpo que é dado por amor de vós, tomai e comei, fazei isto em memória de mim. Pega o cálice de vinho e diz: este cálice é a nova aliança em meu sangue, tomai e bebei dele todos, fazei isto em memória de mim até que eu retorne para vós. E aqui Jesus está encerrando a carreira do judaísmo e abrindo a porta do cristianismo.
Aqui ele está dizendo: cessa agora a matança dos cordeiros. Eu sou o cordeiro, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus inaugura ali em seu sangue a nova aliança. Tendo cantado um hino, diz a Bíblia que ele está descendo para o Monte das Oliveiras. A essas alturas, o Judas, tomado por Satanás, já tinha saído daquela reunião e ido liderar a turba que vai prender Jesus. E Jesus canta o hino e começa a descer do cenáculo. Chega bem para perto de Pedro e diz: Pedro, Satanás vos requereu para peneirardes como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E Jesus diz para o grupo: nesta noite todos vos escandalizareis comigo, como está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficaram dispersas. Pedro chega para Jesus e diz assim: Senhor, eu sei o que está acontecendo. Eu percebo que o clima está pesado. Eu acho que a coisa vai pegar. E tem mais, eu acho que os meus colegas não vão aguentar. Mas deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Eu sou um cara batuta. A corda não rói do meu lado. Então, que todos te deixem, eu jamais por ti darei minha vida. Eu estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. E Jesus olha para ele e diz: em verdade te digo, Pedro, que nesta mesma noite tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Eu acho que o Pedrão calou-se. Atravessaram o Vale do Cedron, mergulharam nas fraldas do Monte das Oliveiras. Lá tinha uma prensa de azeite. E Jesus deixa 8 dos discípulos para trás, porque Judas não está mais entre eles. Pega Pedro, Tiago e João e diz para eles assim: vocês vêm comigo. Quando Jesus está só diante de Pedro e seus 2 colegas, Jesus abre o coração para eles e diz assim: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai comigo, vigiai comigo. E diz a Bíblia que Jesus avança sozinho para o interior do jardim. Ele, o rei da glória, o criador do universo, bota o rosto no chão e ora e chora, e ora e chora, e ora e chora. E Hebreus 5,7 diz que ele oferece forte clamor e lágrimas àquele que podia libertá-lo da morte. Ele diz: Senhor, se possível, passe de mim este cálice sem que eu beba, senão seja feita a tua vontade. Que cálice era este? Tão amargo, tão difícil de beber, que traz angústia de morte ao Filho de Deus. Será que este cálice era a certeza que ele seria preso naquela noite? Será que era a certeza que Judas o trairia com um beijo? Será que era a certeza que Pedro negaria covardemente? Será que era certeza que ele seria cuspido e esbordoado no sinédrio judaico? Será que era certeza que costurariam contra ele 2 pesadas e levianas acusações, blasfêmia contra Deus e conspiração contra César? Será que era certeza que o procurador romano, ou o governador romano, Pôncio Pilatos, covardemente o entregaria à turba sangue sedenta para ser crucificado? Será que era certeza que ele caminharia pelas ruas apinhadas de Jerusalém, sob apupos e vaias de uma multidão ensandecida? Será que era certeza que ele suportaria as dores e cãibras e sede atroz do Calvário? E a resposta é 1000 vezes não. Que cálice era este? Este cálice era a santa ira de Deus, que devia cair sobre a sua cabeça, sobre a minha cabeça. E Jesus sorveu este cálice até a última gota.
Sendo Ele santo, 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 Ele foi feito pecado por nós. Sendo Ele bendito eternamente, Ele foi feito maldição por nós. Sendo Ele o amado do Pai, o Pai teve que desprezá-lo naquela cruz, porque diz a Bíblia que Deus lançou sobre Ele a iniquidade de todos nós, e agradou ao Pai moê-lo naquela cruz, para que Deus não derramasse a sua ira sobre a sua cabeça. Ele derramou todo este cálice sobre o seu filho. Até o sol escondeu o rosto dele ao meio-dia. E quando ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? O Pai não amparou o seu filho para amparar você, a mim, e dar a nós a vida eterna. Quando Jesus voltou para os discípulos, Pedro, Tiago e João, sabe o que eles estão fazendo? Dormindo. E Jesus não acordou os três, não, só acordou Pedro. Pedro, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Jesus voltou para o segundo round de oração, e orou, e chorou, e chorou, e orou: Pai, se possível, passe de mim este cálice, sem que eu beba, senão seja feita a tua vontade. Quando Jesus volta, Pedro está dormindo de novo. Um anjo do céu desce para confortar Jesus. Agora vem o terceiro round de oração. Agora a luta é maior, porque agora Jesus não molha o chão apenas com as suas lágrimas, mas também com o seu sangue. Mas quando Jesus levanta, prestem atenção nisso, não tem mais angústia nele. Irmãos, a batalha foi travada no Getsemane. Quando ele se levanta desse terceiro período de oração, não tem mais angústia. Agora ele vai acordar os discípulos, diz: ainda dormis e repousais? Acordai, vamos-nos, o inimigo se aproxima. E quando a turba armada até os dentes chega com paus e porretes, Jesus pergunta: a quem buscais? A Jesus o Nazareno. Pois sou eu. Caíram por terra. Pedro pega a espada e decepa a orelha de Malco. Jesus: guarda essa espada, Pedro, se eu precisar de ajuda, eu rogaria o meu Pai, ele me mandaria aqui 12 legiões de anjos. Sabe o que é 12 legiões de anjos? 72 mil anjos. A partir de agora, Jesus é levado ao sinédrio judaico, que está firme como uma rocha. Ele é levado ao pretório romano. Quem está desesperado é o juiz que vai julgá-lo. Ele está firme, sólido. A partir de agora, ele caminha pelas ruas de Jerusalém. As mulheres vão chorando atrás dele, e ele pergunta: por que vocês estão chorando? Não chorem por mim, chorem por vocês, chorem pelos filhos de vocês. A partir de agora, ele é pregado naquela cruz e transforma aquele patíbulo de horror num palco para a glória de Deus e num instrumento para a nossa salvação. Sabe por que Jesus foi preso naquela noite? Ele respondeu: porque esta é a vossa hora, esta é a hora das trevas. Para esta hora eu vim ao mundo. Naquela noite Jesus foi preso, os discípulos se dispersaram, se acovardaram. Inclusive Pedro está seguindo Jesus de longe, não se apresenta. Por estar perto de João, aparentado do lado do sumo sacerdote, ele consegue entrar lá no pátio da casa do sumo sacerdote. Tem uma fogueira lá, a noite está fria. Ele se aproxima para desfrutar do calor do fogo. Quando passa uma criada, o reconhece, olha bem para ele e diz: tu também estavas com ele. Diz a Bíblia que ele nega diante de todos: eu não sei o que dizes. O ambiente aqui não está bom. Ele vai lá para o alpendre, tenta se disfarçar. Passa outra criada, olha bem, disse para as pessoas à volta: aquele lá também estava com Jesus, o Nazareno. E ele escuta. E diz a Bíblia que agora ele não apenas nega diante de todos, ele jura: eu juro que eu não conheço esse homem, eu juro que eu não sei quem ele é.
Daqui a pouquinho algumas pessoas se aproximam, talvez daqueles que prenderam Jesus, e olham bem para ele e dizem assim: esse modo teu de falar, esse sotaque nortista galileu é indisfarçável, você é discípulo dele mesmo. E diz a Bíblia que ele que tinha negado e jurado, agora começa a praguejar, começa a blasfemar, começa a falar palavrão. Ele diz: eu não sei que esse homem, eu não o conheço. E nessa hora o galo canta e Jesus crava o olhar nele, e ele desata a chorar, e sai dali chorando amargamente, talvez chutando as pedras no meio daqueles olivais. Naquela noite Jesus foi cuspido pelo sinédrio, esbordoado pelo sinédrio, e Pedro não estava lá. Sexta de manhã, levaram Jesus ao governador romano com duas acusações pesadas: blasfêmia contra Deus, conspiração contra César. Pedro não estava lá. Pilatos entrega Jesus para ser crucificado, e Pedro não está lá. É preciso que um outro Simão ajude Jesus a carregar a cruz. 9 horas da manhã Jesus é crucificado, Pedro não está lá, acovardadamente ele está fugido, escondido. Sexta-feira, 3 horas da tarde, Jesus morre, e Pedro não está lá sequer para dar um sepultamento digno a Jesus. Foi preciso que José de Arimateia fizesse isso. Jesus é sepultado, Pedro está escondido com medo dos judeus. Sábado, silêncio da morte, Pedro está completamente ausente. Domingo de manhã, não é Pedro, são as mulheres que vão ao sepulcro levar perfumes, e elas chegam e constatam que o túmulo está aberto, e elas entram e constatam que o túmulo está vazio, e elas saem. O anjo pergunta para elas: o que vocês vieram fazer aqui? Buscar entre os vivos aquele que está morto, buscar entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está mais aqui não, ele ressuscitou. E tem um recado aqui: ide dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele irá diante de vós para Galileia, lá o vereis, como ele nos diz. Isso é magnífico, porque Pedro era um discípulo, aliás o líder deles. Por que a menção especial do nome dele? Porque Jesus sabia de uma coisa: Pedro não se sentia mais discípulo. Pedro, Petros, fragmento de pedra, mentira, apenas pó. Negou seu nome, negou sua fé, negou o seu Senhor. Pedro desistiu de Jesus, mas Jesus não desistiu de Pedro. Apesar dos seus fracassos, das suas quedas, Jesus não desistiu de Pedro. Jesus não desiste de você. Eu imagino, pastor Telmo, como é que foi aquela jornada de Pedro de Jerusalém a Galileia. 150 quilômetros a pé. Eu acho que cada passada era uma martelada na consciência, era uma fisgada na alma. Eu acho que o Pedro fez aquela viagem todinha pensando assim: quando Jesus encontrar-se comigo, ele vai me arrebentar todinho, vai me quebrar pelo meio, ele vai me botar o dedo no nariz e dizer que eu sou um covarde. E eu sou mesmo. Quando ele chega na Galileia, Jesus não está lá. Notinha de rodapé: devíamos nós orar mais pelos líderes. Sabe por quê? Liderança é influência, e não tem líder neutro. Um líder ou é uma bênção ou é um problema. Porque Pedro era um líder, ele disse assim: eu vou pescar. E os outros disseram: pois então nós vamos contigo. Mas o que significa eu vou pescar? Estou estressado? Estou precisando de uma higiene mental? Ganhar uns trocos? Não. Quando ele diz eu vou pescar, sabe o que ele está dizendo? Acabou para mim, fim de linha para mim, fundo do poço para mim, não tem mais futuro para mim. Eu vou voltar para o passado, eu vou voltar para as redes, eu vou voltar para o que eu era. Não tem mais esperança para a minha vida. Naquela noite, eles não pegaram nem uma piaba. Quem se afasta de Deus nem pescar consegue mais. Eles estão voltando de madrugada, o dia está clareando, sem um peixe sequer.
E Jesus está lá na praia, a 100 metros, 200 côvados. Eles não sabem quem é. E esse que caminha aqui na praia, se dirige a eles a 100 metros e pergunta assim: covardes! Foi assim mesmo? Não. Filhos! Filhos! Para um bando de covardes. Tem nessa única palavra filhos mais de 1 tonelada de graça. Tendes aí alguma coisa de comer? Essa pergunta não foi feita porque Jesus precisasse dessa informação. Jesus está querendo acordar a consciência desses homens. E eles responderam: não. Eles dizem: então, lançai a rede à direita do barco e achareis. Aquele a quem servimos nesta noite criou o céu, criou a terra, criou o mar, criou os peixes e empurra um cardume de 153 grandes peixes para o lado direito do barco. E quando lança a rede ficou tomada de muitos peixes. E o João chega para Pedro e diz: ô Pedro, é ele chegou, é Jesus, ele está aqui, Pedro, ele está aqui, Pedro. E Pedro mais uma vez larga para lá o barco, larga para lá as redes, larga para lá o peixe, nadou 100 metros, coração acelerado, diz: e agora ele vai me quebrar todinho, ele vai me arrebentar todo, ele vai botar o dedo no meu nariz. Quando ele chega, uma surpresa. Quando ele chega, ele vê um braseiro com pães e com peixes. E no Novo Testamento só tem 2 vezes a palavra braseiro. Foi onde Pedro negou Jesus e onde Pedro foi restaurado por Jesus. Jesus plantou aquele braseiro ali para fazer uma reconstituição da cena da queda. Para dizer: ô Pedro, sabe por que eu botei esse braseiro aqui? Para dizer para você, meu filho, que onde você caiu, eu vou levantar você. Na mesma geografia que você me negou, você vai ter a oportunidade de me confessar. Onde você for um fracasso, a partir de agora eu vou restaurar você para ser uma bênção. Sabe por quê, Pedro? Porque a minha graça é maior do que o seu pecado. Depois que Jesus Cristo alimentou os discípulos, agora Jesus se aproxima de Pedro e faz uma pergunta muito curiosa: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? Uai, Jesus, eu não estou te entendendo. Por que deveria eu amar-te mais do que os outros? Não basta amar-te igual aos outros? Mas por que Jesus está fazendo essa pergunta para ele? Porque lá atrás o Pedro havia dito assim: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu jamais. Sabe o que ele está dizendo para Jesus naquela ocasião? Senhor, eu sou melhor do que os outros, eu sou mais crente do que os outros, eu sou mais leal do que os outros, eu te amo mais do que os outros. Sabe o que Jesus está perguntando então para Pedro? Ô Pedro, você ainda tem a mesma opinião a seu respeito? Você ainda acha mesmo que você é melhor que os outros? Mais leal do que os outros? Mais crente do que os outros? Você me ama mais mesmo, Pedro, do que os outros? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros. Aí Jesus volta e pergunta de novo: Simão, filho de João, tu me amas? Agora não pergunta se ama mais, só pergunta se ama. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então pastoreia as minhas ovelhas. Aí Jesus perguntou a 3ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele ficou triste. Ô Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Por que Jesus Cristo perguntou 3 vezes para ele? Porque 3 vezes o Pedro negou. Mas o que significa isso? Significa o seguinte: sabe por que eu estou te perguntando 3 vezes, Pedro? Para cada
negação sua, para cada queda sua, a minha graça é suficiente para botar você de pé. Você caiu, Pedro? Minha graça é suficiente. Você caiu de novo, Pedro? A minha graça é suficiente. Você me negou 3 vezes, Pedro? A minha graça é suficiente. A minha graça é maior que o seu pecado, Pedro. Irmãos amados, esse texto na língua original, no grego, tem uma riqueza que nós não conseguimos transportar para a língua portuguesa. Há 2 verbos que estão sendo usados aqui para a palavra amor. Tem o verbo agapau, da palavra ágape, que é amor sacrificial. É o amor que dá a vida pelo outro. E o verbo filéu, da palavra filia, de onde vem filosofia, amor, a sabedoria. É o amor de amizade, eu gosto de você. Quando Jesus pergunta para Pedro a primeira vez, tu me amas mais do que estes outros? Jesus perguntou com o verbo agapau. Jesus perguntou assim, Petros, agapas-me? Em outras palavras, tu me amas a ponto de dares tua vida por mim, de morreres por mim? Pedro não respondeu essa pergunta. A resposta de Pedro foi outra coisa. O que Pedro respondeu para Jesus foi o seguinte, na língua original, Senhor, amor ágape eu não tenho. Eu não tenho coragem de morrer por ti. Eu não estou pronto a dar minha vida por ti. Eu só gosto de ti. E respondeu, filose, eu gosto de ti com amor filéu. Amor ágape eu não tenho. Quando Jesus perguntou para ele a segunda vez, usou o mesmo verbo da primeira pergunta, Petros, agapas-me? Tu me amas com amor ágape? Tu me amas a ponto de morreres por mim, de dares tua vida por mim? Pedro não respondeu essa pergunta de novo. Ele disse, não, Senhor, amor ágape eu não tenho. Eu não estou pronto a dar minha vida por ti. Eu não tenho coragem de morrer por ti. Eu só gosto de ti. E respondeu do mesmo jeito, filose. Só isso. Por que Pedro ficou triste da terceira vez? A terceira pergunta. Porque Jesus mudou a pergunta. Jesus usou na terceira pergunta o mesmo verbo que Pedro estava usando para as 2 respostas anteriores. E Jesus então perguntou para ele, Petros, fileis-me? Pelo menos você gosta de mim? E ele respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas. Eu só gosto de ti. E respondeu do mesmo jeito que estava respondendo, filose, eu só gosto do Senhor. Qual a lição que você aprende com isso? Quando Pedro, confiando nele mesmo, disse para Jesus, por ti darei minha vida, ele negou Jesus. Mas quando Pedro humildemente reconheceu que ele não tinha força nele mesmo para morrer por Jesus, aí Jesus o capacitou a dar a sua vida por ele. Se vocês perceberam, Jesus está restaurando a vida de Pedro, mas mais do que isso, Jesus está restaurando o ministério de Pedro. Apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Talvez nós temos nesse auditório e gente que está nos seguindo pelas mídias sociais, que já pensou em desistir, já pensou em retroceder, já jogou a toalha, já abandonou o cajado e diz, para mim não tem mais jeito, eu caí, eu fracassei, eu fui derrotado na vida e eu não consigo mais me levantar, eu não consigo mais pegar o cajado, eu não consigo mais pregar o evangelho, pois Jesus está aqui nesta noite, não só para restaurar a sua vida, mas para restaurar os seus sonhos e restaurar o seu ministério e devolver a você o cajado de pastor nesta noite. A partir daqui Pedro é um novo homem. A partir daqui Pedro é um homem de oração. A partir daqui Pedro é um homem cheio do Espírito Santo. A partir daqui Pedro prega e os corações se derretem. A partir daqui Pedro prega e as pessoas são convertidas. Pedro ora e os enfermos são curados. A partir daqui Pedro não tem medo da morte, não tem medo da prisão, não tem medo de açoites. A partir daqui Pedro é um gigante de Deus. E é nesse contexto que entra o versículo 18. E Jesus diz assim para ele: Ô Pedro, em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo,
e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro aqui? Ô Pedro, você se lembra quando você disse que estava pronto a dar a sua vida por mim? Morrer por mim? Lembro, Jesus, lembro sim. Pois é, Pedro, esse dia vai chegar. Não é agora não. É quando você ficar velho. Eles vão crucificar você. Pastor Telmo, se não fosse a graça, Pedro seria ido ali para um divã de um psicanalista. Você já pensou o que é isso? Quando você ficar velho, Pedro, você não vai se aposentar, você não vai comprar uma casinha nas montanhas, nem na beira-mar. Quando você ficar velho, você vai ser crucificado. Eu imagino Pedro chegando em casa, a esposa indo dar um abraço nele, dá um beijo nele. Seja bem-vindo, Pedro. Passa o relâmpago pela cabeça. Quando você ficar velho, você vai ser crucificado. Eu imagino Pedro pregando um sermão assim, cheio da bênção do eterno, os corações se derretendo, e passa na cabeça dele: quando você ficar velho, você vai ser crucificado. Se não for a graça, o cara pira. Mas sabe o que aconteceu? Esse dia chegou. Sabe qual foi a reação de Pedro? A Bíblia conta. Você quer saber? Está na Bíblia. Vamos para lá? Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Versos 14 e 15. E eu encerro aqui. Ele diz assim: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 14. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. É a mesma expressão de Paulo. Já estou sendo oferecido por libação. O mesmo contexto. Estou prestes a morrer. Como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. A morte dele na velhice e a forma da morte dele por crucificação foi profecia, revelação do próprio Jesus para ele. Não é porque Roma prevaleceu. O próprio Jesus tinha determinado que seria assim. Como é que reage? Verso 15. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, depois da minha partida, ou seja, depois da minha morte, conserveis lembrança de tudo. Sabe o que ele está dizendo? Trocando em miúdos. A profecia de Jesus está se cumprindo. Roma vai me matar. Ele não era um cidadão romano como Paulo. Ele era um cidadão comum. E a forma comum de pena de morte no Império Romano era a crucificação. Mas ele diz o seguinte: olha, Roma vai me matar, mas Roma não vai botar um ponto final no meu ministério. Roma vai silenciar o pregador, mas Roma não vai silenciar a pregação. Roma vai calar minha voz, mas Roma não vai calar a voz do Evangelho. Porque o que eu preguei, a mensagem que eu anunciei, vai continuar reverberando e reverberando e reverberando. E hoje, 19 de agosto de 2022, no templo da Abba Church, Criciúma, Santa Catarina, este evangelho que Pedro pregou continua ecoando
Deus sepulta os seus obreiros, mas a sua obra continua. Louvado seja Deus. Ninguém pode matar o Evangelho, ninguém pode calar a voz do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Bendito seja Deus. Aleluia, aleluia. Numa época, meus irmãos, onde tantos estão fazendo o Evangelho algo diluído, precisamos retornar ao Evangelho maiúsculo e viril, o Evangelho da graça, que nos prepara para a vida, que nos prepara